Salve progressistas, eu sou o Clayson. Nesse vídeo eu vou trazer para você um áudio que foi coletado pela jornalista Flávia Said em uma reunião que o Bolsonaro estava realizando com evangélicos. Ele fez essa reunião hoje com a alta cúpula de uma denominação evangélica aqui no Brasil. Nesse áudio, o Bolsonaro fala sobre a possibilidade muito grande dele ser preso caso ele perca as eleições. A gente vai explicar para você alguns detalhes sobre o conteúdo desse áudio, detalhe por detalhe, na verdade, para você entender o que está por trás dessa preocupação do Bolsonaro. E essa preocupação dele é uma preocupação nossa. Não que ele seja preso, porque esse é um desejo da maioria dos brasileiros. A questão é o que ele pode fazer, o que ele está disposto a fazer para não ser preso, já que ele está associando a perda das eleições à sua prisão. Os seus aliados já estão de alguma forma tentando arrumar aqui e ali situações para que ele possa não ser preso. Inclusive foi aventada a possibilidade de dar a ele um título de senador vitalício, como se fosse um senador para sempre. E aí ele teria, então, o foro privilegiado, as questões ficariam um pouco mais complicadas para, no caso, prender o Bolsonaro, ele não teria justiça comum, como seria o caso se as coisas corressem da forma com que hoje acontece, né? Ele perde as eleições, ele pode ser processado pela justiça comum. Então eles estão tentando arrumar uma situação para que ele possa ser acalmado, né? O Bolsonaro não fique tão revoltado em relação a isso e para que ele possa também se defender dos próprios crimes que ele mesmo cometeu, se defender da justiça. E ele mesmo, em alguns momentos, já chegou a dizer, olha, não serei preso. Ele disse que pode se defender, inclusive, a bala. Falou, olha, para me prender não vai ser tão fácil assim. Ou seja, ele dá a entender que ele vai resistir à possível prisão matando ou, de alguma forma, atirando naqueles que forem lá cumprir a lei, cumprir a justiça. Então toda essa situação deixa algumas pessoas incomodadas. Ah, vamos dar logo para ele esse foro privilegiado aí, que aí ele se acalma e a gente vai correr o fluxo natural aqui, que tudo leva a crer que seja a perda das eleições, o Bolsonaro deixar de ser presidente neste ano de 2022. Eu vou trazer para você esse áudio, a gente vai entender em detalhes esse pensamento do Bolsonaro. Só que antes eu quero pedir para você dar o like, só lembrando, né, para você que dá o like, eu até agradeço as pessoas que entram aqui no nosso canal e já dão like, sabem que isso é importante, né, porque aí o YouTube entende que o nosso vídeo precisa ser distribuído. Então esse like é muito importante, a sua inscrição é fundamental para o nosso trabalho. Então, por favor, nos ajude, dê esse like aqui, vamos acompanhar o áudio. Qual é a acusação? Qual é o crime? O mesmo que foi acusado de cometer uma senhora de nome Jeanine Áñez, ex-presidente da Bolívia. Vamos explicar um pouquinho sobre quem é Jeanine Áñez. Essa mulher, ela foi presidente da Bolívia por intermédio de um golpe. Ela é uma política de extrema direita e ela deu um golpe na ocasião no Evo Morales. O Evo teve que sair do país para não ser morto. A possibilidade da prisão dele seria gigantesca. Então, por intermédio desse golpe que essa mulher da extrema-direita deu, ele teve que sair do país. E foi um golpe descarado, um golpe canalha, criminoso. E assim que essa mulher tomou o poder à força, houve uma revolta na Bolívia, no país inteiro. O país ficou revoltado. E as primeiras questões que essa mulher procurou colocar em prática foi simplesmente começar a prender pessoas. Ela começou a prender milhares de pessoas. Na verdade, ela prendeu mais de 1.500 pessoas, simplesmente porque ela estava desconfiada que poderiam ser oposição, pessoas que estavam opostas ao golpe, alguns que eram ligados ao governo de oposição. E ela começou simplesmente a prender, falou, não, eu quero prender esse pessoal aqui. Mais de 1.500 pessoas. Aí você fala, poxa, Cláudio, mas isso é muito revoltante. Falou, mas não para por aí.
Sabe o que ela começou a fazer lá na Bolívia? Aonde tinha alguma manifestação, onde tinham pessoas que eram contra o governo dela, ela simplesmente mandava matar. Matar, é isso mesmo. Ela mandava o exército perseguir e matar. Nós temos aqui, eu vou deixar para você aqui na descrição, o que aconteceu, um verdadeiro massacre em 2 locais, Sencata e Sacaba. Vou deixar aqui para você acompanhar em detalhes, vou deixar a reportagem aqui, em que ela manda o exército, eles estavam fazendo uma manifestação contra o golpe, obviamente, que é o mínimo. Ela simplesmente mandou o exército ir lá e matar, ela promoveu um massacre, mais de 22 pessoas, que ela simplesmente dizimou. Essa é a mulher que o Bolsonaro está se comparando e que o Bolsonaro acha que vai ter o mesmo destino. Ela é acusada de genocídio lá na Bolívia. Ela é acusada de genocídio lá. O Bolsonaro, inclusive, foi muito criticado porque ele tentou dar asilo a essa mulher. Sim, ele tentou esconder essa mulher aqui no Brasil. Uma mulher que promoveu crimes contra a vida, contra a democracia, e ele tentou dar espaço para essa mulher aqui no Brasil. Então é importante, porque quando o Bolsonaro fala, é ex-presidente da Bolívia e tudo mais, ela foi presa lá, parece realmente que ela foi uma pessoa injustiçada, como ele se coloca como um possível injustiçado, mas é uma criminosa. E ele está se comparando a essa mulher porque ela tem uma preferência política que se assemelha a dele, porque ela é extrema-direita, assim como ele. Está presa, condenada a 10 anos com acusação atos antidemocráticos. Alguém lembrou algum inquérito no Brasil com esse nome? É claro que os atos antidemocráticos aqui no Brasil são igualmente criminosos. Mas essa mulher foi até um pouco além. Ela realmente, como eu disse, prendeu e matou pessoas. Aqui ficou só na vontade. Bolsonaro matou pessoas de outra forma, como a gente viu durante a pandemia, por exemplo. Ele acaba promovendo a morte de pessoas de forma indireta, ao distribuir armas para todo mundo, ao incentivar as pessoas a cometerem crimes, dizer que vai metralhar a petralhada, e aí as pessoas vão lá e matam petistas. Então, assim, ele promove a morte de outra forma. Mas atos antidemocráticos, no caso da Bolívia, são esses atos que eu estou falando para você, o massacre, a morte, o golpe. Então, ele tenta se associar a uma criminosa porque talvez ele se ache na mesma estatura desta criminosa. E essas pessoas que o tempo todo ficam falando, olha o teu futuro, você tem que fazer isso. Eu não quero esse nome do STJ, tem que ser aquele outro, que é lista tríplice, né? Foi lista quarta. Tá? É bom lembrar que ele não respeitou essa tal lista tríplice. Ele colocou pessoas lá que são aliados dele, que estão lá para defendê-lo, que estão lá para fazer um trabalho para ele, não para o país. Então, ele simplesmente ignorou as questões técnicas e falou, não, eu vou colocar nesses cargos pessoas que vão me defender, defender a mim e a minha família. Aliás, aqui ele fala a respeito da família dele. Para o Supremo, a pressão que eu sofri. Olha, quero André Mendonça, eu tenho um compromisso, meu evangélico. Ah, mas eu não quero. Você, tua família deve aqui. Chantagem. Você entendeu o que ele fala aqui? Tua família deve aqui. Ou seja, aqui ele está falando claramente sobre os crimes cometidos pelos filhos, especialmente pelo Flávio Bolsonaro. Tua família deve aqui, ou seja, o Flávio Bolsonaro cometeu o crime de rachadinha. E aí essa pressão que ele fala, essas questões todas, é exatamente em função de ter culpa no cartório. Você compreende que aqui já ultrapassou a questão da cara de pau? Aqui ele já está falando claramente, está dizendo claramente, olha, eu estou sofrendo pressão porque aqui os meus filhos, e a gente pode falar de Flávio Bolsonaro e Carlos Bolsonaro pelo menos, estão envolvidos com rachadinha. Ele está assumindo isso, ele está dizendo isso,
que ele acaba tendo que distribuir cargos e fazer determinadas atitudes, ter determinadas atitudes ali, em função do fato da família dele dever. E ele fala isso claramente, abertamente, sem o menor pudor. 3 do TSE acreditam piamente nas pesquisas do Datafolha. Eu não quero alongar muito sobre isso. Estou fazendo a minha parte no tocante a isso, buscando impor via Forças Armadas, que foram convidadas a nós termos uma eleições transparentes. E aqui você percebe, nós temos mais um problema grave. Ele diz que os ministros do TSE acreditam no Datafolha, como se isso tivesse alguma relevância no trabalho. E aí ele convoca as Forças Armadas, veja bem, ele mesmo dizendo, palavras dele, tá? Convoca as Forças Armadas para impor algo que não diz respeito às Forças Armadas. Isso não tem absolutamente nada a ver com as Forças Armadas. E aí, as Forças Armadas foram convidadas para participar do ponto de vista de várias outras autoridades e instituições que igualmente foram convidadas para participar no sentido de entender como que funciona todo o processo e compreender também que o processo ele tem a mais absoluta lisura. O que deixa a gente espantado é perceber que há pessoas dentro do Exército que também estão achando que há algum problema nas urnas. E esse pessoal todo está achando que tem problema nas urnas depois de 26 anos. Que as urnas estão aí. Que história é essa? Agora que você está vendo problema nas urnas, agora você está entendendo que há algum problema nas urnas, quer dizer que nesses 26 anos anteriores não houve problema? De repente, do nada, porque um candidato que está lá querendo se reeleger, ele se sente numa situação que ele pode perder as eleições e, segundo ele próprio, indicado pelas pesquisas, porque ele diz que não acredita em pesquisas, mas está o tempo todo lá colocando, eles acreditam em pesquisas. Ou seja, as pesquisas têm importância, porque se não tivesse importância, nem citaria e nem falaria a respeito. Então, esse áudio, ele nos diz muito a respeito do Bolsonaro, a respeito desse pensamento do Bolsonaro. Qual o patamar que ele se coloca? Ele se coloca no mesmo patamar de uma criminosa, portanto ele acredita que ele realmente cometeu crimes, ele se coloca numa situação em que ele tem quase certeza que esses crimes vão ser punidos e que ele vai receber essa punição, e ele tem certeza que só não recebeu essa punição ainda porque ele tem um foro privilegiado, que é algo que ele mesmo muitas vezes criticou. Ele criticou o foro privilegiado. Então esse é o Bolsonaro. Quero parabenizar o pessoal aqui do Metrópolis que trouxe esse áudio. Realmente é importante a gente ver aquilo que eles não querem que a gente veja. E quero saber a tua opinião a respeito. O que você pensa a respeito? Você acha realmente que o Bolsonaro tem chances de ser preso pela quantidade de crimes que ele cometeu enquanto presidente? Coloque o seu comentário aqui. Não se esqueça do like, hein? O seu like é fundamental. Se inscreva no canal se você não é inscrito, não é inscrita. Sua inscrição é muito importante pra gente. Estamos nos aproximando dos 330 mil. Precisamos bater essa barreira, puxa vida. Então você pode compartilhar os nossos vídeos aí nas suas redes. Só colocar essa setinha aqui pro lado, você compartilha aí nas suas redes. E a gente sempre pede para as pessoas que chegam no final dos vídeos para que nos ajude por intermédio do Apoia-se. A gente tem um Apoia-se aqui. A gente pode e a gente vai trabalhar para você também por intermédio do Apoia-se e pedimos para você qualquer valor, se você puder, claro, se você quiser, qualquer valor pelo Pix. Se você não puder, não tem problema. A gente continua trabalhando, nosso trabalho é gratuito aqui pelo YouTube. Mas se você puder nos ajudar, qualquer valor pelo Pix. Isso faz com que o nosso canal continue independente e sempre trazendo informações diariamente aqui para você. Grande abraço, até a próxima.